Pegue a palavra de Deus e abram na carta que escreveu Judas. Não é o Judas Iscariotes, não. É o Judas, irmão de Tiago. No capítulo 1 e o versículo 3, mesmo sabendo que não há capítulo 1 em Judas, porque é apenas uma folha, mas o versículo 3, Judas nos recomenda uma coisa muito importante, uma advertência. Ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Olha o que Judas está dizendo. Não é batalhar pela fé, não é batalhar, lutar pela fé, né? Eu vou lutar com fé. Não, é batalhar por aquilo que Deus te deu para que você não perca. É isso que ele está dizendo. Eu vou lutar com fé e vou vencer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para você batalhar por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Jesus nos concedeu, que é a fé para a salvação. Então ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência. O que é isto? Cuidado, atenção, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, a exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então você tem algo muito importante dentro de você, que é a sua fé para a salvação. Amém? Quantos creem nesta palavra? Quantos têm batalhado para não perder a fé? Pastor, às vezes eu estou tão desanimado, dá vontade de chutar o balde, largar tudo. E é isso que o diabo quer, que você abra mão daquilo que Deus te deu, não abra mão da sua fé. Amém? Eu vou reler mais uma vez o versículo 3, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Amados, mais alto. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Quantos têm essa fé aí dentro de você? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo esta palavra, eu vou batalhar pela minha fé, que uma vez foi dada, que eu recebi do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Essa carta de Judas é pequena, mas contém grandes revelações. Além desse versículo que Judas está trazendo à memória, e trazendo com diligência, com todo o cuidado, exortação, advertência, acerca da fé comum, que é a fé da salvação, o Judas também ele traz aqui revelações importantes nesta carta. E uma das revelações é acerca da batalha que houve no céu, né? Então houve uma batalha no céu, onde Satanás e seus anjos caídos, que são demônios,
preferiram morar nas trevas. O Judas ele fala isto aqui no versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia, ou seja, até o juízo daquele grande dia. Juízo daquele grande dia, com D maiúsculo, o dia que o Senhor vai julgar os anjos caídos e o seu principal líder, que é Satanás. Então Judas ele traz esta revelação, como também ele traz uma outra revelação que nenhum texto conta. E olha que só é um capítulo, Judas, que é a revelação acerca dos ossos de Moisés. Moisés ele sobe no Monte Nebo e ele vê a terra prometida, e Deus diz que dali ele não passaria mais, e diz a palavra que Moisés não desceu mais do monte. Ele subiu, mas não desceu mais. E Josué lá embaixo ficava esperando, porque Moisés não falou nada que iria morrer em cima do monte. Moisés só disse: Josué, fique aí que eu vou subir no monte. Só que ele subiu, não desceu mais. E Josué ficou esperando. Moisés desceu, o seu líder. E Moisés não desce. Está lá em Josué capítulo 1. Deus aparece para Josué e diz: ô Josué, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando Moisés. Moisés, meu servo, já é morto. Ué, ele subiu, não desceu mais? Ele morreu em cima do monte. Levanta-te, Josué, pega esse povo e passe o Jordão e leve esse povo para a terra prometida. Agora a responsabilidade é contigo. Imagine o que não acontece na mente de Josué quando ele ouve isso. Espera aí, o meu senhor subiu no monte, não desceu mais, morreu lá em cima, e eu aqui embaixo esperando ele descer? Deus falou isso para ele. E até hoje nunca encontraram os restos mortais de Moisés. Nunca disseram: Moisés foi sepultado em tal lugar. Não tem sepulcro de Moisés. Tem o sepultamento de várias pessoas, o sepulcro de algumas pessoas que morreram, que eram conhecidas na Bíblia, né? Que a palavra de Deus menciona. Mas Moisés, ninguém sabe onde foi parar os restos mortais dele. Mas o Judas traz uma revelação. Aonde que foi parar os restos mortais de Moisés? E ele é o único que traz essa revelação. Está aqui no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, porque ninguém sabe onde foi parar. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Enfim, então o diabo queria pegar os restos mortais de Moisés e fazer daquele restos mortais uma idolatria, porque o povo sempre adorou Moisés como um grande libertador. Moisés foi realmente um grande libertador. Ele libertou o povo do Egito, levando até certo espaço, até um certo lugar, antes de entrar na terra prometida, que foi Josué que conduziu o povo até a terra prometida. Mas Moisés chegou na entrada da terra praticamente, mas não entrou. E o povo sabia que Moisés era um homem muito usado por Deus, onde Deus falava com ele cara a cara, face a face, como um amigo fala com outro amigo, e que Moisés era um escolhido do Senhor, o libertador, e foi por intermédio dele que Deus deu as leis, os 10 mandamentos, que os judeus conservam até nos dias de hoje. Então Moisés não era comum, não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa diferenciada. Então imagine se encontrasse o sepulcro de Moisés. O que você acha que não faria com os ossos dele? Uma idolatria. Por isso que Deus foi lá e arrebatou Moisés. Mas Moisés morreu, pastor? Quando Jesus sobe no monte Tabor, que é o monte da transfiguração, e Jesus leva consigo só 3 discípulos, Jesus tinha 12, mas 3 ele podia confiar, que era Pedro, Tiago e João. Em algumas ocasiões que Jesus estava em particular e que ele não queria que outras pessoas soubessem, inclusive seus discípulos, ele só chamava os 3. Vem cá, Tiago. Vem cá, João. Vem cá, Pedro.
Nós vamos ali, não fala nada para ninguém. Então, quando Jesus subiu no Monte Tabor, ele, vamos lá, subiu no monte, diz a palavra que Jesus se transfigurou em glória e apareceu no céu, no ar. E aí Pedro viu aquilo, ficou admirado. E Jesus no meio, e de um lado Moisés, e do outro lado Elias. Aí Pedro disse: olha, Moisés e Elias, vamos fazer 3 cabanas aqui, em cima do monte, e eles vão morar conosco. Aí Jesus disse: não conta isso para ninguém. Ou seja, onde que Moisés apareceu? No céu. Ou seja, alguns teólogos dizem que Moisés não entrou na terra prometida chamada Canaã, mas entrou na Jerusalém celestial, numa terra melhor do que aquela terra que Josué entrou, que ele estava ali do lado do Senhor Jesus. Moisés e Elias, os dois que não se sabem da morte dele. O Elias, que foi arrebatado em um redemoinho de fogo, né? Carruagem passou, um redemoinho de fogo, Elias subiu. E Moisés, que até hoje nunca encontraram os restos mortais dele. Então são 2 pessoas que futuramente, alguns teólogos acreditam que eles serão as testemunhas aqui, no dia que a igreja for arrebatada. As 2 testemunhas que o Apocalipse conta, colocam-se como essas 2 pessoas, Elias e Moisés. Para você ver, né? Que foram homens importantes. Então essa carta de Judas, uma carta do capítulo só, que tem cerca de 25 versículos, muito pequena, mas contém grandes revelações, onde não há em outros livros, que tem diversas páginas, diversos capítulos, diversos versículos. Não contém essa revelação que contém somente num capítulo. Somente uma página de Judas contém coisas maravilhosas que outros textos não falam, outros profetas não tiveram. Está vendo? Então a revelação foi só dada para Judas, não foi dada para Paulo, não foi dada para Tiago, não foi dada para Pedro, não foi dada para outros que escreveram tantas cartas, só foi dada para Judas, irmão de Tiago. E Judas sabe da importância da fé. É por isso que ele chama a atenção justamente nesse versículo 3, acerca da comum salvação, e que esta salvação é comum porque todos os homens podem receber esta salvação, por isso que é uma coisa comum, né? E ele chama a advertência, ele traz diligentemente, dizendo: exortai-vos. Ou seja, exortar é chamar a atenção da pessoa, é corrigir para que ela não fique dispersa. E ele mesmo diz aqui: exortai-vos a batalhar pela fé. Não é batalhar com fé. Eu vou batalhar com fé e vou vencer. Então eu estou usando a fé para vencer tal coisa. Vou lutar com fé e vou vencer essa prova. Eu vou lutar com fé e vou vencer essa doença. Eu vou lutar com fé e vou vencer essa pobreza, essa miséria, essa dívida. Eu vou lutar com fé e o meu marido vai ser liberto, minha mulher vai ser liberta, meus filhos serão salvos. Não é lutar com fé, é batalhar por aquilo que você ganhou. Você está vendo que nós vivemos em um mundo de guerra espiritual? Batalhar pela fé que uma vez foi dada. E por que o diabo foca justamente a fé da pessoa? Por que o diabo foca em arrancar a fé? Porque quando ele consegue tirar a fé da pessoa, ele praticamente tira tudo que a pessoa tem. Ele tira da pessoa o milagre, porque o milagre não acontece sem fé. Ele tira da pessoa o fruto do Espírito, porque a fé também é um fruto do Espírito, nós vamos aprender isso. E ele tira da pessoa também a fé como dom do Espírito Santo. E o principal, ele tira da pessoa a fé, que é a fé da salvação. Porque se não houver fé, não haverá salvação. É por isso que eu trouxe aqui pelo menos 4 tipos de fé, que a palavra de Deus menciona cada uma delas. Não são todas iguais, mas cada uma que é diferente. E a palavra fé no Novo Testamento ocorre cerca de 240 vezes,
244 vezes a palavra fé no Novo Testamento. E a fé que nós mais o conhecemos, a fé que Judas traz aqui, é a fé comum da salvação, que sem fé não haverá salvação. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz exatamente sobre essa questão, porque pela graça, que é um favor de Deus, não do homem, não é merecimento, não é honra, mas Deus está nos salvando pela graça dele, sois salvos, e isto acontece por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente de Deus. Dom de Deus é presente, então quer dizer que é uma dádiva de Deus a salvação, que é uma graça de Deus para com o ser humano, com o pecador, mas o pecador só consegue se apoderar da salvação através da fé, e é exatamente essa fé que Judas está dizendo: olha, amados, não perca a fé comum da salvação, que uma vez foi dada, batalha por ela, porque o diabo quer tirar isso de vós. Não vacile, é isso que Judas está dizendo. Além dessa fé, tem a fé também como fruto do Espírito Santo, que é a fé, que é lealdade, fidelidade que a pessoa tem. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, que fala dos 9 frutos, do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então observa, fé, um dos frutos é a fé. Essa fé está relacionada à fidelidade à pessoa. Essa fé, se você pegar uma tradução, vai dizer fidelidade ou lealdade. Então essa fé já leva para uma parte de um compromisso que a pessoa tem para com a outra. Então você firma um documento, um contrato, e você tem que honrar aquele contrato, porque você tem que provar a sua lealdade aquilo que você está fazendo. Por isso que você vê muitas vezes a pessoa fala: nossa, aquele crente é enrolado. Quem já ouviu isso? Aquele crente compra fiado e não paga. Não é que ele não tenha a fé da salvação, ele pode até ter essa fé, só que ele não tem a fé do fruto do Espírito, que é a fé que mostra o caráter da pessoa. Por isso que muita gente diz que não vende para crente. A pessoa diz assim: você vai comprar, você é o quê? Você é evangélico? Você é crente? Sou, então não vendo fiado. Porque os piores clientes meus são crentes. Tem muita gente que fala isso. Os piores clientes da pessoa que tem vendas ou que trabalha com vendas são crentes. Mau testemunhos, que compram fiado e não pagam aquilo que pega. Pega emprestado, não devolve. Promete uma coisa e não cumpre. Por quê, pastor? Porque não tem essa fé chamada fé do Espírito Santo. Porque essa fé está relacionada aos 9 frutos do Espírito. E você vai ver que cada fruto é para caráter, personalidade da pessoa. Por isso que diz obras da carne e obras do Espírito Santo. Então é para a pessoa. Então essa fé aqui, ela está entrelaçada com a fidelidade. Tanto uma fidelidade em um relacionamento que a pessoa possui, relacionamento de homem e mulher, relacionamento de amigos, relacionamento de pai para filho, de filho para pai, de filho para com o teu pai, de filha para com a tua mãe. Como está relacionado a fidelidade a um relacionamento, como também a lealdade àquilo que você jura ser leal a alguém, a um sócio, a ser leal a uma sociedade que você possui, a ser leal à sua palavra, a ser leal aos seus compromissos, aos contratos que você assina, aquilo que você pega para poder pagar. Então esta fé está relacionada ao fruto do Espírito Santo. Mas também tem uma outra fé, que é a fé como dom do Espírito Santo. Já é uma outra área de fé, como diz lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E é exatamente essa fé que muitos venceram batalhas. Foram vencidas batalhas por conta dessa fé. Não é uma fé normal, é uma fé sobrenatural, é uma fé do Espírito Santo. Tem pessoas que têm fés alheias,
Eu confio, eu tenho a fé que eu vou ganhar na Mega Sena. Não tem pessoa que pensa assim? Ela tem uma fé alheia. Outra tem uma fé que o time vai ser campeão. O meu time vai ser campeão, vai levantar a taça, né? Então são fé alheias. O outro tem uma fé numa ferradura que fica atrás da porta da casa, né? Tem a porta lá, pendura uma ferradura. A outra tem uma fé que carrega um pé de coelho para trazer sorte, né? O outro tem a fé que coloca um dinheiro velho para atrair o novo. Já colocou muito dinheiro velho na carteira para atrair o novo? Coloca cruzeiros na carteira, diz, vai chegar reais. Coloca o cruzeiro, chama o real. Dólar, né? Eu colocar um dólar porque vai encher de dólar, de euro, de libras. A pessoa tem essa fé alheia, né? É a fé que acha que vai atrair aquilo que está fazendo. Outras têm superstições, né? A pessoa vê um chinelo virado e diz, desvira esse chinelo, vai morrer alguém. Se cai uma colher, se cai um garfo, né? Se cai uma faca. É ou não é, pessoal? Muita gente tem essas fés alheias. Essa fé aí, ela não produz resultado. Não, porque é uma fé que não é posta no verdadeiro Deus. É uma fé que é colocada em coisas alheias. Então esta fé não é uma fé comum. É uma fé sobrenatural. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Aqui já é uma fé que faz com que a pessoa resista dificuldades, provações. Por que você acha que Jó venceu? Você acha que alguém que não tivesse a fé que Jó tinha, venceria a dificuldade que ele passou, a luta que ele passou? Tem pessoa que fala, pastor, eu estou numa prova. Aí você pergunta, mas a prova que Jó passou? Não, pastor, então você não está na prova. Não tem pessoa que fala isso? Pastor, estou no deserto, a geladeira está cheia, está no deserto. O armário está cheio de roupas. O guarda-roupa cheio, a sapateira cheia de sapatos, e a pessoa diz que está num deserto. O fogão com 4 panelas em cima, 6 bocas, 6 panelas em cima de comidas, e a pessoa diz, eu estou numa prova. Não chegou ainda na prova. O Jó só pôde vencer porque a fé dele não era uma fé comum, era uma fé sobrenatural, era uma fé como fé do dom do Espírito Santo, que faz com que a pessoa suporte todas as dificuldades. Olha o que diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, eu vou ler com vocês aqui. Olha o que Tiago vai dizer sobre essa fé. Essa fé é diferente. Tiago capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo é alegria, quando caídes em várias tentações. Tentações aqui é provações, tá? Muda a tradução para NTLH, aqui é provações. Quem que fica feliz de estar na prova aí? Quem está feliz por estar na prova? Hein? Ninguém, né? Tem até aquela música, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas fala sério, quem é que fica feliz estando na prova? Ninguém. Mas o Tiago está dizendo, fica feliz, porque gozo é alegria. Olha lá, meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflições, que é lutas, né? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, essa fé aqui é um dom do Espírito Santo, porque não é qualquer um que vence provação. Tem pessoa que já morreu na provação há muito tempo. Tem gente que já saiu da igreja por estar numa luta. Você encontra algumas pessoas na rua que não vêm mais à igreja, e você pergunta, ô irmão, eu não te vi mais no culto, você não veio mais na reunião. Irmão, estou numa luta, estou numa prova, irmão, tão desanimado. Ou seja, não tem essa fé sobrenatural, que é a fé do dom do Espírito Santo, que faz a pessoa vencer as provações, e ela produz o quê? Perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então esta fé aqui, a fé do Espírito Santo como dom, é a fé que fala na galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, aqueles que venceram, não venceram com uma fé comum, uma fé normal, uma fé alheia.
Venceram através da fé do dom do Espírito Santo. Por isso que eles passaram, tem muitas pessoas que não suportam o que eles passaram. Tem muitas pessoas que se colocasse na cova dos leões, ia ser comida de leão. Muitos crentes nos dias de hoje, se você colocar na cova dos leões, serão comida de leões. Alguns que se colocar na fornalha vão morrer queimados. Alguns se colocar no meio do mar vermelho, vai morrer no mar vermelho. Então não são todas as pessoas que têm esse dom, que é o dom da fé, que é o dom da fé que faz a pessoa vencer as dificuldades. Vou te dar um exemplo aqui, lá em Hebreus capítulo 11, olha o que diz o versículo 33. Vamos dar uma lida aqui, Hebreus 11, versículo 33. Vamos ler o 32. Esses são os homens que venceram com o dom sobrenatural da fé. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, que venceram o quê? Olha lá, versículo 33. E travou. Os quais é uma fé comum. É uma fé do dom do Espírito Santo. Os quais venceram normalmente? Não. Venceram com uma fé normal? Não. Venceram com uma fé diferenciada. Venceram essas lutas através da fé do sobrenatural, que é o dom do Espírito Santo. Venceram o quê? Reinos. Praticaram justiça. Alcançaram promessas. Fecharam as bocas dos leões. Aqui está falando de Daniel, né? Apagaram a força do fogo. Quem que entrou no fogo? Você lembra lá dos 3 homens? Sadraque, Mesaque e Abednego, que a palavra de Deus conta esses nomes, que são nomes babilônicos. Eles venceram através do quê? Da fé. E escaparam do quê? Do fio da espada. Pessoas que não morreram por causa da fé, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram e puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Isso tudo através do que, pessoal? Através da fé. Agora é uma fé comum? Não. É uma fé normal? Não. É uma fé alheia? Não. É uma fé sobrenatural do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te dê esse dom para que você possa suportar todas as provações. E aí você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Oh, glória! Esta fé que nós precisamos buscar é a fé que nos faz suportar todas as provações, que não faz com que você morra na provação. Eu tenho até uma frase que eu digo assim: as aflições desse mundo não é para nos matar, mas sim para nos provar, fazendo com que a nossa fé aumente a cada situação que passamos. Então, essa fé nos prova diante dos desafios. É os desafios que vai nos provar se nós temos essa fé como a fé sobrenatural do Espírito Santo. E há também uma outra fé, que é a fé para alcançar o milagre. E é exatamente essa fé que Jesus disse, né? Lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele vai falar dessa fé. Então olha só os tipos de fé que nós temos: fé comum, que é a fé da salvação; fé como fruto do Espírito Santo, que está envolvida a lealdade e fidelidade, entrelaçado nessa fé; a fé como um dom do Espírito Santo, que faz você vencer as provações, e não é qualquer um que vence qualquer situação; e a fé para alcançar o milagre, que é aquela fé que você coloca em ação para trazer o milagre. E é isto que Jesus disse. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então esta fé, ela já está direcionada a trazer um milagre para você. Pastor, qualquer um pode ter essa fé? Qualquer um pode exercer a fé,
porque a fé a pessoa tem dentro dela. Alguns exercem a fé por coisas alheias, outros exercem a fé para poder trazer o milagre. Então que essa fé esteja dentro de você, para que a salvação aconteça em sua vida, para que também o milagre aconteça na sua vida, para que também você vença os desafios e que você seja fiel, leal e comprometido com aqueles que estão à sua volta, através da fé, como fruto do Espírito Santo. Dentre essas 4 ações de fé, ou esses 4 tipos de fé, essas maneiras de fé para agir, a principal que eu digo é a da salvação, porque é exatamente isso que o diabo ele bate em cima. O diabo não se importa se você alcançar um milagre. Alcancei o milagre, tudo bem, alcançou o milagre. O diabo também não vai se importar se você é fiel a alguém que tem a fé do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito Santo. O diabo também não vai se importar se você vencer uma luta. Vencer uma luta, eu vou colocar outra, vencer de novo. Ele vai lutar pelaquilo que ele vai tirar você de Deus, que é a fé da sua salvação. É exatamente isso que ele vai fazer de tudo para te afastar definitivamente de Deus, para que você não esteja com ele, porque nós estaremos com Deus através da salvação, através da vida eterna, e esta salvação, esta vida eterna é alcançada pela fé. E foi exatamente isto que o diabo queria fazer, sabe com quem? Com Pedro. Você sabia disso? O diabo queria tirar o Pedro das mãos do Senhor Jesus e das mãos de Deus. E sabe o que Jesus fez? Vamos dar uma lida ali? Vamos ler? Lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. O diabo queria tomar essa fé de Pedro, que era a fé de viver com o Senhor. Olha lá, disse também o Senhor a Simão, que é Pedro: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você sabe o que é cirandar? Colocar à prova, desafiar a fé de Pedro. Pedro não tem fé? Eu vou desafiar a fé dele. É isso que o diabo queria. Mas, ó Senhor Jesus, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que é desfalecer? Perder. Para que a sua fé vai esfriando. E aí assim você acaba perdendo o seu contato com o Senhor. Olha lá, desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está vendo que Pedro não era nem convertido ainda? Ele não era um homem que sabia 100% do reino de Deus. Ele não tinha uma vida totalmente devota ao Senhor. Ele ainda estava na fase de conversão. E é exatamente ali que o diabo queria pegar. Mas como? Quando ele ia negar Jesus. Olha lá. E ele disse: Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Verso 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues. Olha só, Pedro está dizendo: não, eu vou contigo, Senhor, até a morte. E Jesus está dizendo: hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E exatamente nesse impasse, né, nessa situação, que o diabo iria pegar Pedro. Era exatamente nesse momento que o diabo ia pegar Pedro, sabe como? O acusando. Ei, você disse que não conhece Jesus, hein? Que negócio? Você andou com ele 3 anos e meio praticamente. Ei, você subiu no barco, Jesus subiu no seu barco, pescou com você. Ei, Jesus te fez um pescador de homens, de almas. Você participou da ceia com ele. Como é que você não conhece ele? Você está entendendo? E eu disse onde que o diabo trabalha? Na mente. E o que você acha que o diabo ia fazer com Pedro? Qual fim que você acha
que ia ser de Pedro. O mesmo fim de Judas, viu? O Judas só se matou porque teve remorso, porque ele vendeu Jesus, o qual Judas deitava no colo de Jesus. E Jesus olhava para Judas, e todos os discípulos olhavam para Judas como se ele fosse o líder dos apóstolos. Ele seria o futuro líder, porque era o mais equilibrado, o mais culto, que media suas palavras, que tinha uma boa temperança. Só que enfim foi ele que o traiu. E o peso foi tão grande na mente de Judas, a acusação foi tão grande, que ele não suportou o peso. E ele saiu para se enforcar, para se matar. A mesma coisa iria acontecer com Pedro. A mesma coisa. Porque imagine a dor que Pedro ia carregar dentro dele. Falando que não conhece Jesus 3 vezes. Como que pode? Só que Jesus rogou para que Deus não deixasse que Pedro perdesse qual fé, viu? Qual fé? A fé da salvação. Porque Judas não foi salvo. Não. Judas essa hora está queimando no inferno. Judas não foi salvo. Teve 3 anos e meio salvo. Mas é como aquele momento do segundo tempo de um time de futebol, de um campeonato de futebol, nos acréscimos do segundo tempo, ele perdeu a sua salvação. Então esse ditado de dizer salvo uma vez, salvo para sempre, isso é conversa. Não vai nessa conversa não, porque está cheio de gente aí que está no mundão achando que está salvo. Uma vez esteve no meio da igreja, uma vez esteve adorando a Deus, uma vez esteve buscando a Deus, hoje está no mundão dizendo, não, já estou salvo mesmo. Para que eu vou buscar a Deus? Para que eu vou me purificar? Para que eu vou me converter? Para que eu vou servir a Deus se já estou salvo? Não, já sou batizado, já sou salvo. Ah, é? É assim, é? Não busca mais a Deus? O Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz, aquele que vencer. Aquele que vencer, olha lá, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De maneira nenhuma riscarei. Então há possibilidade de Jesus riscar o nome do livro da vida. Tem muita gente que acha que o nome está lá no livro da vida, já está arriscado há muito tempo. Há muito tempo. Aí acha que está salvo. Aí morre, a alma vai para o inferno. Se perdeu. Porque achou que estava salvo. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte. Olha só o que diz a palavra. Mateus capítulo 24, verso 13. Se não for o 13, é o 12, né? Um dos dois. Olha lá, é o 13. Mas aquele que perseverar algum tempo, mas aquele que perseverar alguns meses, mas aquele que perseverar alguns anos, será salvo. É assim? É aquele que perseverar até ao fim, será salvo. O Judas não foi até o fim, com Jesus não. Ele nos últimos segundos do segundo tempo, ele abriu mão da sua salvação. O Pedro estava quase indo no mesmo caminho, mas Jesus rogou ao Pai, dizendo, Pai, eu imploro a Ti, para que o Senhor não deixe que Pedro perca a fé da salvação. Eu rogo a Ti, Pai, para que Pedro batalhe pela fé que um dia foi dada. Não deixe que Pedro perca esta fé que vai o conduzir à salvação. Então, através do Senhor Jesus, o Senhor rogou ao Pai para que Pedro perseverasse na fé comum, que é a fé da salvação. E é esta fé que você não pode perder de maneira alguma, porque se você perder, você perde a sua salvação. É por isso que Judas está dizendo, amados, eu vos escrevo com diligentemente, com todo cuidado, atenção, para que vós batalhai pela fé que um dia foi dada aos santos. Não perca essa fé por nada. Que
que é a fé da sua, da minha, da nossa salvação. Oh, glória! Se coloque de pé, pode aplaudir mais forte ao Senhor. Não perca essa fé da salvação. Não perca por nada, nem se venda, viu? Nem troque a sua salvação por um prato de lentilha, como fez Esaú. Não faça isto. Não abra mão da sua fé que te conduz à salvação. Amém? Quem crê, diga amém. Diga: eu recebo esta palavra em nome de